Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e estamos de volta com mais um programa EBD em Síntese, o primeiro programa EBD em Síntese deste ano de 2025. Novo ano, novo trimestre, e aqui aproveito a oportunidade para desejar a você um feliz ano novo, que este ano de 2025 possamos desfrutar de muitas conquistas e muitas realizações da parte de Deus, não somente no nosso trabalho de escola bíblica dominical, mas em todas as áreas da vida. Novo ano, novo trimestre e novas lições bíblicas. Nós vamos estudar neste primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas com o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou nova roupagem. O comentarista das lições bíblicas deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, teólogo da Assembleia de Deus no Brasil, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí. Meus irmãos, neste tema deste trimestre é um tema na área de apologética. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e nos nossos canais no YouTube, AD Mossoró Oficial. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que será estudada presencialmente no dia 5 de janeiro de 2025, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A lição de hoje, a lição de número 1 que abre este trimestre, é uma lição de introdução ao trimestre, de introdução ao assunto de apologética, seitas, heresias, etc. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Judas, versículo 3, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a verdade prática diz o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A nossa lição de hoje está baseada na leitura bíblica em classe que se encontra em Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16 e 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3. Então, meus irmãos, neste trimestre vamos estudar a respeito desse assunto de seitas e heresias e, como diz o tema geral da nossa lição, heresias antigas, heresias que surgiram no início da igreja, mas que elas também ocorrem hoje em dia com nova roupagem, com nova aparência. O primeiro objetivo da nossa lição de hoje é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Segundo, apresentar o conceito de apologética cristã. E terceiro, definir o que são as heresias. Então, para começar, meus irmãos, a introdução aqui da nossa lição define, como diz também na nossa verdade prática, que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois essas heresias, elas distorcem os pontos principais da fé cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Nós vamos estudar direitinho o significado dessa palavra no original grego, etc., daqui a pouco. As heresias da atualidade são as mesmas heresias da antiguidade, só que agora elas ocorrem com uma roupagem nova, uma roupagem nova. Essas heresias já foram refutadas
pelos teólogos apologetas da igreja ao longo da história da igreja, mas elas ganham novos contornos, novas roupagens, novas abordagens para poder enganar. Como disse o sábio Salomão em Eclesiastes 1:9, nada há novo debaixo do sol. No entanto, vai mudando a sutileza, a forma de abordagem e assim tem enganado muitas pessoas. Então, esse trimestre, meus irmãos, tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando o aluno a reconhecer de longe as heresias. Nosso estudo neste trimestre não é estudar grupos religiosos XYZ que prega determinadas heresias. Nós vamos estudar doutrinas centrais da fé cristã e dentro desse estudo, depois de estudar e conhecer a visão bíblica correta, ortodoxa dessas doutrinas, vamos apresentar as distorções ou heresias que vários grupos religiosos cometem em relação às doutrinas centrais da fé cristã. Muito bem, o tópico 1 da nossa lição, as ameaças dos lobos vorazes. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vemos aqui que houve uma reunião de obreiros lá, convocada pelo apóstolo Paulo. Ele mandou chamar os obreiros lá de Éfeso para uma reunião ministerial. Aqui no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo faz uma advertência aos anciãos, presbíteros ou bispos lá de Éfeso que pastoreavam as igrejas, e Paulo disse assim, Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Meus irmãos, no Novo Testamento, as palavras ancião, presbítero, bispo e pastor são 4 palavras diferentes para se referir à mesma função que ocorre na igreja, que é a função de pastorear o rebanho de Deus. Então, Paulo está falando aqui, como diz o tópico 1.1 da nossa lição, sobre os cuidados pastorais. O pastor precisa apacentar a igreja, precisa apacentar o povo de Deus, e a função primordial do pastor é alimentar o rebanho com a palavra de Deus, guiar o rebanho e proteger o rebanho contra os lobos cruéis, contra os falsos mestres que disseminam heresias no meio do povo de Deus. Então, o pastor precisa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Isso é fundamental. Inclusive, a Bíblia diz em Tito, no capítulo 1, versículos 8 a 9, que o pastor ou bispo deve ser uma pessoa apegada à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Observe que há uma exigência dentre as qualificações e pré-requisitos exigidos dos candidatos ao ministério pastoral. Um dos pré-requisitos é que ele seja apto a ensino, seja apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que ele possa exortar pelo reto ensino e convencer os contradizentes. Observe aqui, irmãos, que naquela época já existia heresias sendo disseminadas para atacar as igrejas da época. Por isso que Paulo fala, apegado à palavra fiel, que tem que estar de acordo com a doutrina. Existe uma sã doutrina, existe uma ortodoxia. O diabo tem pregado por aí, que não existe ortodoxia. Na verdade, cada um faz a sua ortodoxia, porque o importante é a diversidade, o importante é o pluralismo, e que não é bem assim. A palavra de Deus é muito clara no Novo Testamento que existe uma sã doutrina, existe um corpo doutrinário de ensinos inegociáveis da fé cristã.
Então fala do reto ensino, porque existe ensinos heterodoxos, existe ensinos tortuosos, ensinos heréticos. Então, uma das funções do pastor é ter a capacidade de ser um apologeta da fé cristã, guiar o seu rebanho e defender o seu rebanho contra os falsos ensinos. E esse cuidado também aparece nos ensinos de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus falou: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, são lobos vorazes. Então Jesus já advertiu contra esses falsos profetas que ensinam heresias de perdição. Versículo 20 de Mateus 7, Jesus falou: assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então nós precisamos avaliar os frutos desses falsos profetas, a fim de que possamos reconhecê-los e evitar que eles causem estragos na casa de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Estamos estudando hoje a lição de número 1, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, esse tema é muito importante. Foi bastante enfatizado por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Então, apóstolo Paulo, ele fala da importância dos cuidados pastorais, Atos 20 e 28. Ele fala para os pastores de Éfeso para terem cuidado de pastorear a igreja de Deus. E no versículo 29, Atos 20 e 29, Paulo diz assim: eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então ele fala aqui de lobos vorazes, noutra tradução diz lobos cruéis. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico no futuro. Então ele já previa que ia haver, estava havendo já naquela época, inclusive Paulo mandou Timóteo pastorear a igreja de Éfeso, e uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo era que Timóteo freasse o avanço das heresias lá na igreja de Éfeso, protegesse a igreja de Éfeso contra as heresias. Mas ele disse que haveria uma tendência de, no futuro, depois da partida dele, iam surgir e aumentar, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Meus irmãos, o abandono da fé, a queda, a decaída, a derrocada da fé, não acontece apenas por motivos de apostasia moral, mas também existe a apostasia teológica, apostasia doutrinária. Ambas afastam o homem de Deus e conduz o ser humano ao inferno. Então precisamos ter cuidado. Inclusive, existe toda uma ação no mundo espiritual, espíritos enganadores inspirando pessoas para crerem em doutrinas de demônios e propagarem doutrinas de demônios. Então são pessoas hipócritas que vão falar mentiras, pessoas que têm a sua consciência cauterizada. Então precisamos ter cuidado.
o apóstolo Pedro mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, ele diz que assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras ou heresias de perdição, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Observe, irmãos, que as heresias não somente elas vêm de fora, querendo entrar no meio da comunidade de fé, no meio da igreja, mas também algumas heresias surgem de dentro do próprio povo de Deus, de irmãos e irmãs que não estão vigiando, que começam a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios propagadas por falsos mestres hipócritas que propagam essas heresias. Na verdade, essas heresias, esses falsos ensinos, já estava ocorrendo no início do período apostólico. Nós vemos que vários livros da Bíblia são epístolas, livros apologéticos. Inclusive, quando Paulo escreveu aos Gálatas, a epístola aos Gálatas é uma epístola apologética para defender o verdadeiro cristianismo das práticas judaizantes, que Paulo disse isso aí é um outro evangelho. É uma perversão do evangelho de Cristo. Temos lá os gnósticos também, que assolavam também as igrejas com ensinos heréticos. O apóstolo Judas, ele disse que, em Judas capítulo 1, versículos 3 e 4, ele disse: eu senti que era necessário exortar vocês a lutar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Judas disse que o desejo dele era escrever a respeito da salvação que temos em comum, mas ele sentiu necessidade de falar, de escrever a respeito de um tema muito mais urgente, que era sobre a defesa da fé, para exortar os cristãos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Por quê? Aí no versículo 4 ele diz, Judas 1 e 4, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Olha aí o caráter sutil, encoberto. Se infiltraram no meio dos verdadeiros cristãos sem serem notados. Judas disse, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado. A origem dos falsos mestres. Paulo, em Atos, capítulo 20, versículo 30, ele diz, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então, observe que essas heresias vêm tanto de fora, como também surgem no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Então, devemos ter cuidado. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, para atualizar a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tenhamos cuidado, meus irmãos, vamos manter firme a nossa fé, a nossa crença na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra infalível de fé e prática e os ensinos bíblicos são autoritativos, é a maior autoridade, é a Bíblia. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. Então, esta lição, neste primeiro trimestre de 2025, na área de apologética, tem o objetivo justamente de despertar a igreja para ter cuidado, irmãos,
porque heresia conduz ao inferno. Não existe esse negócio de que toda doutrina é válida, todo ensinamento é verdadeiro, todo ponto de vista é correto. Não existe isso. A Bíblia fala claramente de uma sã doutrina, fala claramente de um reto ensino. Existe uma ortodoxia. Existe um núcleo de doutrinas centrais da fé cristã, de ensinos basilares, colunas da fé cristã que não podem ser removidos. Então, esses falsos mestres oferecem um outro evangelho. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15 diz: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, irmãos, observe que por trás dessas heresias há toda uma ação maligna, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, como Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 2. Não é um mero engano, não é um mero equívoco de interpretação bíblica. São distorções deliberadas da palavra de Deus. O tópico 2, o que é apologética? O versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, dá uma ideia muito boa sobre isso. Diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Observe aqui, responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. A apologética cuida de argumentar, de arrazoar, de mostrar a razão, de explicar a fé cristã. Agora, irmãos, tenhamos cuidado. Quando faz defesa lógica e racional, não vamos cair aqui no racionalismo. A gente tem que amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, mas também temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, o evangelho é integral. A fé cristã, ela abarca todo o nosso ser, cognição, coração, sentimentos, vontades, corpo, alma e espírito. Então, mas no caso da apologética, ela trata da defesa da fé cristã nesse campo racional, no campo cognitivo, de explicar, de dar razão, de dar a explicação da esperança que há em nós. A apologética mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco, voltaremos em seguida. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese de hoje está estudando com você a lição de número 9, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Lição esta que será estudada presencialmente na nossa escola dominical no dia 1º de dezembro. Então, nós já falamos aqui que no relacionamento entre pais e filhos deve cada parte cumprir os seus deveres. Os pais devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, e os filhos devem obedecer em tudo a seus pais, porque isso é justo. Os filhos devem honrar pai e mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Filho que honra pai e mãe tem promessa de longevidade na sua vida. Por outro lado, filhos que não honram pai e mãe
então não tem essa promessa de longevidade. Os pais devem criar os seus filhos no caminho do Senhor, instruir as crianças no caminho do Senhor. Tópico 2.2 da nossa lição: prioridades na vida familiar. Em relação aos pastores, presbíteros e bispos, a Bíblia diz que eles devem liderar bem a sua família, deve ser bom marido, o pastor deve ser um bom pai, deve dar exemplos de cuidado com a família. E isso aí é importante não somente para o pastor, mas também para os pais. Eles precisam, como líderes da casa e da família, cuidar bem da sua família. Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Vamos lembrar o que diz 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então temos sim a responsabilidade, a obrigação de cuidar bem da nossa família, dos nossos filhos. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; terceiro, a igreja local. Então, nós, meus irmãos, como pais, como líderes do lar, devemos cuidar bem do nosso cônjuge, que é cuidar bem da nossa esposa, porque ambos são uma só carne. Depois vem os filhos e, em seguida, a igreja local. Tópico 2.3, disciplina e estímulo aos filhos. A Bíblia diz que devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Temos que, às vezes, quando necessário, adverti-los, discipliná-los, e essa disciplina precisa ser feita com equilíbrio, com amor, sem abuso de autoridade, mas também não podemos ser negligentes em aplicar a disciplina. Muitos pais, atualmente, eles não querem mais disciplinar os seus filhos, criam os filhos de qualquer jeito, não estabelecendo limites, deixando eles fazerem o que querem. E quando precisa de disciplinar os filhos, ele não disciplina e diz que isso é prova de amor. Isso em nada se parece com prova de amor. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, aquele que não disciplina, o pai e a mãe que não disciplina o seu filho, na verdade está odiando o seu filho. É uma prova de ódio com o seu filho não disciplinar quando é necessário. Mas quem ama o filho, quem ama a filha, quem ama os filhos, disciplina os filhos desde cedo. Então, a demonstração, a disciplina são atitudes que provam que os pais amam os filhos. Provérbios 29:15 diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, meus irmãos, devemos sim ter a responsabilidade, cumprir a responsabilidade dada por Deus de disciplinar nossos filhos. Contudo, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Lembre-se do que nós lemos já aqui em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, versículos 3, versículo 4, Colossenses 3:21, onde a Bíblia diz que os pais não podem irritar os seus filhos, não podem provocar os seus filhos à ira, não podem desanimá-los. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro lado deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Colossenses 3:21, mais uma vez vamos ler, diz assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Esta é a nossa obrigação. E o tópico 3 da nossa lição:
Bênçãos, bênçãos, pais e filhos. Tópico 3.1, bênçãos para a posteridade. A promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Quando a gente cria os nossos filhos nos caminhos do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor, certamente, meus irmãos, vamos colher os bons frutos. É muito bom, é muito maravilhoso nós vermos uma família cujos filhos foram educados nos caminhos do Senhor, cujos filhos andam na presença de Deus, são bons filhos, bons cidadãos. Isso glorifica o nome do Senhor. Quando os pais criam os filhos bem criados e esses filhos são obedientes e honram seus pais e andam nos caminhos do Senhor, as pessoas vão olhar para esta família e vai se cumprir na vida desta família aquilo que Jesus falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Tópico 3.2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma jornada de compromisso com o Senhor Jesus. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família deve ser um ambiente em que Deus reina, deve ser um lar em que os participantes, todos os membros da família, sejam estimulados a ter experiências com Deus, a servir a Deus, a buscar a Deus, a honrar a Deus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o hábito do culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Então, isso é muito importante. O culto doméstico, a instrução, o louvor, a adoração, a oração em família, porque assim vai fortalecendo uns aos outros nos caminhos do Senhor. Tópico 3.3, pais que protegem seus filhos. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Devemos cuidar integralmente dos nossos filhos, corpo, alma e espírito. Tem pais que só se preocupam em dar bons estudos para os filhos, em dar uma boa alimentação, cuidar da saúde, mas negligenciam o ensino da palavra de Deus, negligencia no cuidado emocional, negligencia no cuidado espiritual e aí acontecem problemas. Então, devemos olhar para os nossos filhos com aquele olhar cuidadoso para cuidar deles em todas as áreas. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para eles, inclusive no ambiente do culto doméstico, onde cada um faz os seus pedidos de oração. É muito interessante isso. Muitos adolescentes aí estão sofrendo emocionalmente, alguns até mesmo com depressão forte e alguns, infelizmente, chegam até ao suicídio. E muitas vezes os pais não foram capazes de perceber que seus filhos estavam doentes emocionalmente. Temos que cuidar dos nossos adolescentes. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. Os nossos jovens e adolescentes devem ter em seu lar, em sua família, nos seus pais, um porto seguro, um porto seguro, um pronto-socorro emocional e espiritual. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Então, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estudamos hoje a lição de número 9, promessas para pais e filhos. Entre desafios e responsabilidades, relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e de proteção. Meus irmãos,
Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor para todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, junto com os nossos alunos e professores. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.